Presidente, bom dia. O senhor falou agora há pouco sobre a questão de salários atrasados, especificou tudo aí. Agora há pouco, o ex-vice-presidente de futebol, Guilherme Beltrão, concedeu uma entrevista e falou a respeito dos acontecimentos devido aos salários atrasados, que 2 jogadores, não citou os nomes, até iniciaram um movimento de paralisação dos atletas. Como é que o senhor enxerga essa declaração e se há confiança no grupo do esporte, mesmo em situações como essa, de salários atrasados, pouco tempo, é bem verdade, de atraso, como é que o senhor lidar com isso? Arnaldo, antes de você falar, e ele vai responder, até porque era da gestão, eu tive uma conversa com os atletas agora, antes de vir para a reunião, e nós conversamos acho que uns 30, 40 minutos, não foi tocado em assunto de salário. Quem propôs a conversa de salário fui eu. Você vê, foi perguntado o que é que precisava, qual é o clima, qual é a sensação e o sentimento, até porque eu estou chegando, e isso não foi tocado. Quem puxou o assunto fui eu. Hoje, nós temos um grupo extremamente comprometido. Eu, entrando no futebol, e a gente precisava entender com que situação estava, e aí a gente começa a classificar o mau resultado por racha no elenco, por problema de salário, por uma série de fatores. Isso não existe nesse grupo. Eu entrei hoje, conversei com os atletas, isso não existe. Sobre salários no passado, sobre essas outras situações, acho que Arnaldo vai ter condição de falar, inclusive sobre o depoimento de Guilherme, né? Mas eu queria deixar isso bem claro. Foi um assunto abordado por mim e não pelos atletas. Olha, atraso de salário é uma coisa absolutamente inconcebível. Ninguém imagina que se atrasa salário porque se quer ou porque se priorizou outra coisa, né? O primeiro compromisso do esporte é com o salário. Não há outro. O problema, como eu falei, é você adequar o fluxo de caixa a essa obrigação. Agora, qual é o trabalhador? Diga-se de passagem, os trabalhadores do esporte, da administração, não sofreram isso. Tá? Estamos falando de atletas. Mas qual é o trabalhador que fica satisfeito com 1 mês de atraso ou com 2 meses de atraso? Nenhum. Então, é legítimo a reivindicação. É legítimo se perguntar ao empregador: olha, e o meu salário, quando é que vem? Olha, qual é a perspectiva? E nisso, eu tenho que dizer que o jogador de futebol em si, ele é muito consciente nesse aspecto. Como a gente viu aí, o Cruzeiro estava com 5 imagens atrasadas pelo que disseram aí. O Fluminense e outras tantas. E outros clubes aí. E você nunca ouviu uma greve de jogadores. Não é? Acontece a mesma coisa com o esporte. Reivindicação é uma coisa. Greve é outra. Tá certo? Não estou dizendo que eles não fossem ou não tenham utilizado essa expressão. Mas eles têm a consciência da dificuldade. Eles são cúmplices da administração, porque isso tudo é uma engrenagem. Nenhuma peça pode falhar. A engrenagem é feita com ela, todas têm que funcionar. Por exemplo, pelo mau futebol do esporte, pelo mau futebol que a gente tem apresentado, nós não temos podido exercer preços minimamente razoáveis. Para a gente abrir o estádio hoje, a gente paga para abrir. A gente paga para abrir o estádio. Né? Então, aquilo que seria uma fonte de receita não está sendo. No momento que a gente se recuperar, no momento em que a gente voltar a ganhar jogos, eu vou poder botar preços módicos, mas compatíveis, que nos permitam ter alguma receita também para auxiliar no pagamento de um bicho, que nenhum bicho está atrasado, é verdade que foram poucos, mas o último do empate já foi pago. Então, reivindicar é uma coisa compreensível e natural. Agora, dizer que o time caiu de performance, jogou mal porque os salários estão atrasados, na minha visão, é uma análise simplória, simplista. E é um desrespeito aos profissionais. Os caras não estão aqui, venham aqui no dia a dia. Vocês que estão aqui, vocês viram alguma facilidade, alguma moleza em treino?
Vocês não veem. Vocês veem os atletas se dedicando. Pergunte aí quanto cada um perde ao final do jogo, em termos de peso. Os atletas hoje em dia, gente, eles são quase que máquinas. Eles são monitorados. Observem que eles têm um equipamentozinho com um chip, né? Isso em treinamento e isso em jogos. Ali, tudo é acompanhado. A quantidade de quilômetros percorridos, ações de alta intensidade, velocidade média. Então o camarada não tem nem o direito de dizer, eu vou fazer corpo mole. Ele seria flagrado. Se não a olhos vistos, ele seria flagrado no relatório técnico que é medido pelo equipamento. Agora, isso não bastasse, tem que se respeitar os profissionais, gente. Futebol hoje não é feito antigamente, não. O nosso elenco é feito de homens de bem. São pais de família. Aí você chegar a dizer, porque o salário está atrasado, o cara está fazendo corpo mole, pelo amor de Deus, respeite os profissionais. Isso não existe. Não existe má vontade. Não existe racha. E está insatisfeito? Claro que está. Quem é que vai ficar satisfeito com atraso de salário? Agora, eu tenho dado as respostas a eles, eu tenho conversado, e sempre que possível a gente atualiza. E vamos resolver isso. Agora, é muito fácil você chegar e dizer, o esporte está ruim porque atrasou o salário. Respeitem os profissionais. Existem homens de bem. A mesma coisa de eu chegar... Como a gente sabe que existem emissoras ou entidades da imprensa com salários atrasados, alguns até demitidos em massa, e os profissionais estão trabalhando com o mesmo empenho. Você acha que eu seria leviano ao ponto de dizer que existe repórter fazendo corpo mole, não vindo aqui porque o salário está atrasado, ou escrevendo com má vontade porque o salário está atrasado? Não. Vamos respeitar os profissionais. Vamos respeitar. Há dignidade nos seres humanos ainda. Há dignidade no jogador de futebol, na imprensa. Presidente, bom dia. Eu gostaria de saber como é que está a questão do esporte para com o patrocínio da Caixa, já que o senhor já falou que algumas das certidões negativas estão sendo readquiridas. Ok. Eu já tive a oportunidade, lá na entrevista quanto ao balanço, de explicar o que aconteceu. O esporte tinha e tem um planejamento e tem uma expectativa de receita. Aquilo é tudo muito estudado. Você tem que ir no limite, porque se você no limite você é cobrado por isso, não fez o suficiente, e ao mesmo tempo você tem que ter uma análise compatível com aquilo que é a realidade dos seus recebimentos. O ano passado, nós tivemos o lançamento, no último trimestre, um lançamento de um débito originário de 1930, um débito com o patrimônio da União, por uma diferenciação de entendimento, se o terreno do esporte era ocupação ou era aforamento. Por conta dessa divergência de entendimento, que eu não vou detalhar, que é uma coisa técnica, tá certo? Foi imputado, foi inscrito na dívida ativa um determinado valor significativo. Não vou dizer o número com precisão, algo em torno de 3 milhões de reais. Esse débito é de 1930. 1930. Mas que agora, o ano passado, no último trimestre do ano passado, esse débito foi inscrito. Tá certo? Por quê? Porque as instituições estão melhorando, as instituições estão se sofisticando em termos de equipamento e estão fazendo as suas cobranças. Esse débito foi inscrito em dívida ativa. Com isso, o esporte não pôde tirar a certidão negativa da Procuradoria da Fazenda Nacional. Sem tirar a certidão da Procuradoria da Fazenda Nacional, que sempre se tirava, nós não podemos receber a última parcela do contrato com a Caixa de 2017. Sem esse dinheiro da Caixa, nós atrasamos salários, sem esse dinheiro da Caixa, nós atrasamos novos tributos, e aí virou uma bola de neve. Então, nós tivemos
a compreensão da Caixa nesse sentido. Conseguimos manter o patrocínio até agora, com o compromisso de regularizar essa situação. Só que essa situação se regulariza, dentre outras providências, juridicamente. E nós tivemos que entrar com medidas judiciais para obter a liberação das certidões que são necessárias. Só que, ao invés de uma medida judicial, eu tive que tomar várias medidas judiciais, porque as coisas foram se acumulando devido ao fato de não ter tido inicialmente. Aí, quando faltou o dinheiro, a gente teve que aumentar os débitos, e aí a situação exigiu mais de uma medida judicial. Dessas medidas judiciais, agora só falta uma, que nós já fizemos tudo o que era necessário fazer e estamos aguardando a manifestação de uma determinada entidade, que nós esperamos para breve, para poder regularizar tudo isso. Bom, a gente não chegou a conversar sobre nenhum atleta específico, porque a gente está esperando também o treinador chegar, tá ok? Abraço.